E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o canal Licitação e Gestão, é o canal que procura trazer informações relevantes sobre licitações e contratos para você que é pregoeiro, agente de contratação, e para todos aqueles que são interessados sobre o assunto, né, que tem curiosidade e quer aprender um pouco mais. Sempre com uma pegada voltada para a gestão pública, né, gestão de uma forma geral. Meu nome é Frederico, sou servidor público há mais de 25 anos e leciono nessa área há 13 anos. O episódio de hoje vai ser: o pregoeiro, ele pode elaborar um edital de licitação? E aí? Você sabe responder essa pergunta? Então vem comigo e vamos conversar um pouquinho, mas só depois da vinheta. Bom, pessoal, então o episódio de hoje é esse, né? O pregoeiro pode fazer o edital? E aí, o que vocês acham? Não parece ser um problema muito grande, né? Mas nós vamos ver que tem vários detalhes aí e nós vamos explorar tudo isso aí juntos. Você sabe o que é um edital? Então, esse é o início da nossa conversa, né? Então, o que é um edital? O edital é um documento, né, produzido pela administração pública, que vai conter um monte de aspectos, né, os critérios de habilitação de uma empresa, né, que for participar da licitação, todas as regrinhas de participação da licitação, qual o objeto que se procura contratar, o que se procura adquirir, né, tudo isso vai estar dentro do edital. Todas as regrinhas também, quando da execução de um eventual contrato, como, por exemplo, questões de garantia, obrigações de contratado e contratante, tudo isso, vai ter minuta do contrato lá dentro como anexo, né? Se for um edital com uma licitação de ata, com sistema de registro de preço, vai ter uma ata de registro de preço lá, uma minuta, né, como anexo, enfim, vai trazer todas as informações necessárias para contar quais são as regrinhas daquela licitação específica. Qual que vai ser a modalidade, qual vai ser o critério de julgamento, tudinho tem que estar lá dentro, né? E para que serve isso? Ele realmente é um guia, né? Essa que é a verdade. O edital, ele é um guia, né? Mas ao mesmo tempo ele também é uma norma que vai reger todos os procedimentos durante a licitação e até mesmo depois, né? Vai falar como é que vai ser a contratação ou a aquisição. E aí nós temos o princípio da vinculação ao edital ou a um instrumento convocatório, né? Que é o outro termo que é utilizado. Instrumento convocatório que você está convocando os interessados a participar de uma licitação ou certame, né? Como se utiliza. Então, esse princípio já estava presente na Lei 8.666 de 93, no artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Óbvio, isso aí é para gerar uma segurança jurídica durante todo o certame. Então, a hora que você solta, você tem um grupo de regrinhas lá que está materializado num documento chamado edital de licitação. E essas regrinhas deverão ser obrigatoriamente observadas não só pela administração que pretende contratar alguém para prestar um serviço ou comprar algum produto, algum bem, mas também do lado da empresa que está interessada em vender, né, para a administração pública, né, ou então ele quer prestar algum serviço. Ele tem esse interesse, quer exercer uma relação de comércio com a administração pública. Então, essas regras vão amarrar tanto um quanto o outro. É sempre uma relação bilateral. E aí, eu estou interessado, vai ter várias outras pessoas interessadas, empresas, né, na verdade, e essas empresas vão participar do certame, vão disputar lá e vão ver quem que vai se sagrar campeã daquele certame para poder fornecer para a administração pública aqueles bens ou prestar aqueles serviços que vão suprir a necessidade pública. Então, é importante que exista esse princípio da vinculação ao edital, para a gente evitar que surjam regras, assim, que o pregoeiro invente regras estapafúrdias no meio do certame, ou venha com alguma coisa da cabeça dele. Não é possível dessa forma. Você tem que seguir realmente o que está no edital, e por isso deve se cuidar para que o edital contenha todas aquelas regras necessárias para que a gente possa conduzir o certame com segurança, tranquilidade,
né, sem maiores percalços, e chegar na melhor solução para a administração pública, né, que atenda o bem comum. Bom, o princípio da vinculação digital também está presente na nova Lei de Licitações, que é a 14.133 de 2021, no seu artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Então, na verdade, né, os princípios estão todos elencados lá no artigo 5º dessa lei. Mas o artigo 25, ele reflete o que realmente é o princípio da vinculação ao edital. E prosseguindo, né, vem a pergunta, né, e aí, quem que vai elaborar esse edital, né? Como é que funciona isso? Bom, eu já falei para vocês que o edital, na verdade, é um documento que ele estabelece regras. Então, ele, de certa forma, ele contém o exercício do poder regulamentar. Você está normatizando, você está regulamentando um processo de licitação a partir daquele documento que é o edital. E aí nós vamos nos socorrer da Lei 9.784 de 1999. Para quem não conhece, essa lei é a lei do processo administrativo no âmbito federal, estou falando aqui sempre no âmbito federal, tá? E aí lá ele fala que não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, né, quando alguma empresa, por exemplo, incorre em algo absurdo, em algum problema que está lá previsto na lei, e aí você vai punir ela e ela vai entrar com recurso, ou então recurso de decisões com relação à própria licitação, você está lá conduzindo o certame, você é, determinou, né, você indicou uma empresa como vencedora, e vai ter gente que pode não concordar, porque não cumpriu alguma exigência ou por algum outro tipo de fato, e vai entrar com esse recurso, né? E aí, lá na lei, estão elencados aqueles que vão tomar decisão sobre os recursos, né, que serão interpostos ao final do certame. E matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, esses aí não podem ser objeto de delegação. E aí, o nosso objeto aqui, né, desse programa, é o quê? É o edital, que é um ato, né, um documento de caráter normativo, que ele está normatizando o certame, né, o processo de licitação específico. Vamos aos acordos do TCU que tratam desse assunto, né, que a gente está explorando aqui. Então, trazemos aqui primeiro o Acórdão 2389 de 2006, plenário, já é mais antiguinho, né? Ele não pode ser responsabilizado pelo edital, ele é o pregoeiro, tá? Já que a sua elaboração não se insere no rol de competências que lhe foram legalmente atribuídas. Bom, então tá aí. Então esse é o primeiro ponto, né? O TCU fala, né, que o pregoeiro ele não pode ser responsabilizado porque ele não pode fazer o edital. Por quê? Porque lá no rol legal de atribuições do pregoeiro não está a elaboração do edital. No acórdão 3.381 de 2013, plenário, TCU, né, fala assim, por fim, atribuir ao pregoeiro a elaboração do edital viola a segregação de funções. Segregação de funções. Segregação de funções, para quem não se lembra, é um dos princípios também. Também está lá no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Conforme entendimento já manifestado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acordo. Então, tem isso aí, tem um problema de segregação de funções, porque o pregoeiro vai conduzir o certame e, no entendimento do TCU, a elaboração do edital viola a segregação de funções. Ele não pode participar de uma etapa tida como de planejamento, né, na visão do tribunal, e conduzir o certame ao mesmo tempo, que seria uma violação à segregação de funções. Em verdade, a atribuição ao pregoeiro da responsabilidade pela elaboração do edital, cumulativamente às atribuições de sua estrita competência, afronta o princípio da segregação de funções, de novo, adequado à condução do pregão, inclusive o eletrônico, e não encontra o respaldo nos normativos legais que regem o procedimento. Acórdão 3381-2013 plenário. É mais um trecho do mesmo acórdão que a gente falou anteriormente.
Então, continua batendo nessa tecla da segregação de funções. Da mesma forma, o pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital de licitação, já que a sua elaboração não se insere no rol de competências que lhe foram legalmente atribuídas. Aí tem os acordos, né? Isso aí foi tudo citado no Acórdão 3213 de 2019, primeira Câmara, mais recente. Então, o que se extrai daí? O tribunal está se apegando no seguinte: primeiro, a atribuição para elaborar edital, né, não é do pregoeiro, porque no normativo, os normativos que citam quais são as suas atribuições, lá não está citada a elaboração de edital. Esse é o primeiro ponto. Segundo, na visão do tribunal, a elaboração do edital, por fazer parte de um processo anterior à fase externa, que é quando você dá publicidade à licitação, que vai ocorrer a licitação e daí para diante, né, até a sua finalização. Então, antes disso, o pregoeiro não deveria participar. E aí, por isso, ele também não pode ser responsabilizado. Ele não pode participar da fase de planejamento, né, da licitação, podendo participar só depois, inaugurando a fase externa. E aí? Outro ponto, né, que a gente viu até aqui. Em todos esses acordos, ele não fala em edição do ato, ele fala na elaboração. Então, existe uma diferença entre elaboração e edição, tá? De um documento, uma norma, enfim. Aqui, na verdade, né, é um documento que faz, às vezes, de norma que vai reger o certame. Então, elaboração é fazer, desenvolver, produzir, você vai criar um documento. E quem vai assinar, né, então é a edição do edital, aí é um outro assunto. E aí dizem, né, que através de vários estudos, eu fiz uma pesquisa exaustiva aí, e dizem que essa competência, na verdade, seria da autoridade, né? A autoridade competente é que tem que editar o ato. Agora veja bem, é editar o ato e não elaborar o ato, tá ok? Então tem uma diferençazinha aí. E aí, quem é a autoridade? A Lei 14.133 de 2021, ela diz que a autoridade é todo aquele, né, todo servidor que tem poder de decisão. Ora, a mesma lei, no artigo 8º, se você olhar lá no caput, diz que o agente de contratação tem poder de decisão. Ou seja, ele é autoridade também. Mas, enfim, tem que ver também até onde vai o poder de decisão do agente de contratação, o pregoeiro. E, para explorar melhor essa situação, eu trouxe aqui um estudo que foi desenvolvido pelo Mintzberg. Para quem não conhece Mintzberg, ele é um estudioso da área de gestão, de administração, e ele é formado pelo MIT, né? Eu acho que ele tem PhD pelo MIT, e hoje ele é professor lá no Quebec, né? Uma universidade lá importante, e ele é autor de vários livros, né? O Safari da Estratégia dele, tem vários outros, se eu não me engano, ele é autor de 16 livros da área de gestão estratégica, e ele também tem vários artigos publicados também. E aí eu me apeguei a esse trabalho dele chamado The Manager's Job, que foi publicado no Harvard Business Review, que é um periódico da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. The Manager's Job, né, em tradução livre, seria o trabalho do administrador. E aí ele desenvolveu esse artigo, né, de 10 páginas, e ele explorou como é o trabalho de um líder, né? Um cara que está lá na alta gerência, numa grande organização. Aí ele acompanhou, né, o trabalho de vários líderes de grandes empresas, grandes corporações lá nos Estados Unidos, e chegou a alguns resultados dessa exploração dele. Né? Eu peguei esse estudo, né, essa análise desse livro aí, A Organização, Entenda os Bastidores das Empresas. É um livro muito interessante, é uma leitura que eu recomendo. Vou procurar o link lá na Amazon e vou colocar disponível aqui na descrição para quem tiver interesse para poder baixar no seu Kindle
ou então pode comprar também o livro físico, tá? É bem interessante. Bom, e o que que trouxe esse estudo do Mintzberg? Ele teve 5 semanas de observação com vários, CEOs, né, os caras que ocupam lá a cúpula da administração de empresas de grandes corporações, né, vamos dizer assim. E nessas 5 semanas, o que que ele obteve de resultado? A média de tempo que esses altos gerentes, presidente de corporação, sei lá, diretor, vamos chamar, pode ser qualquer coisa nesse sentido, para que vocês entendam. Em média, eles só tiveram 9 minutos sem interrupção. Então, eles tinham 9 minutos e daqui a pouco já era interrompido por uma ligação, ou era alguém que estava chamando para uma reunião, ou um subordinado estava procurando ele. Então, ele não tem paz. Tá? Então, é isso que a gente entende. Aí foram observados alguns intervalos de 1 hora, que equivale a 10% do tempo desses profissionais. E em que consistem esses intervalos de 1 hora? Eram reuniões, simplesmente isso. Então, aí ele não era interrompido porque ele estava isolado numa reunião. Então, esse é o fato. E os outros 90% do tempo que ele tinha, né, era tudo de improviso. Era chamada de última hora, era um problema que surgia, que tinha que resolver logo e tal. Então, quer dizer, o cara não tem tempo, né? E é complicado. É muito difícil administrar tempo dessa forma. E o trabalho solitário, digamos assim, vamos incluir aqui, por exemplo, o que a gente está explorando, elaborar um edital de licitação. Então, você tem que ter um tempo solitário, você com você mesmo, para parar, olhar, analisar todos os outros documentos que foram elaborados antes, que vão servir de base para o edital, que é o ETP, o termo de referência, a minuta de contrato. E aí você vai ter que parar para poder escrever o edital, né? E aí o tempo dele semanal era de 5 horas em média, né? Disponível para ele fazer esse tipo de trabalho. Lembrando que 5 horas ao longo de uma semana. Ou seja, esse tempo era interrompido, era todo fragmentado. Como é que a pessoa consegue se concentrar nesse tempo para elaborar um edital? Agora, a administração pública muitas vezes não vai fazer um edital, ela precisa fazer 5 editais, 10 editais numa semana. E aí? Vai cair nas costas da autoridade? Quem é essa autoridade? Porque muitas vezes a gente aprende, né, que a autoridade competente é o ordenador de despesa, né? Quer dizer, o ordenador de despesa vai fazer isso? Ele não tem tempo, ele simplesmente não vai fazer. Essa que é a realidade. Ou seja, alguém vai fazer esse documento para ele e ele vai assinar, ele vai editar o ato. Então, alguém vai fazer. Agora, não pode ser o pregoeiro. Então, nós estamos falando já de uma terceira pessoa, um terceiro servidor que tem que entrar na jogada para elaborar esse edital. Então, mas quem que vai elaborar? Essa é a pergunta, né? A pergunta persiste. Quem vai elaborar o edital? Então, quem vai editar o ato, a gente já sabe. Vai ser a autoridade. Tudo bem, ele assina o edital. Mas quem vai elaborar? A Lei 8.066, de 93, né, que ainda está vigente até 1º de abril de 2023, ano que vem, é silente. A Lei 10.520, de 2002, que é a Lei do Pregão, que ainda está vigente também, está na mesma situação que a 8.666, também é silente. Aí nós pegamos também a IN-SEGES número 5 de 2017, que ela se debruça muito em questões de planejamento da contratação e tudo, silente também. Decreto 10.024 de 2019, que é o último decreto que regulamenta o pregão eletrônico com base na legislação antiga ainda vigente. Também silente. Lei 12.462 de 2011, para quem não sabe, é a lei do RDC que está na mesma situação que a Lei 8.066 e a 10.520, ou seja, ela vai perder vigência, né, parte dela, que trata do regime diferenciado de contratação, RDC, e vai ser revogado, né? E também está silente. Aí vem o decreto 7581 de 2011. Professor Frederico, que diabo de decreto é esse? Para quem não sabe, esse é o decreto que regulamenta a Lei 12.462 na parte que trata do RDC.
E lá ele fala em comissão, tem uma comissão, né, de licitação. Essa comissão vai elaborar o edital. E aí começa a encrenca, né? Poxa, uma comissão, e aí a comissão elabora, mas o agente de contratação não pode. Bom, aí nós temos alguns detalhes, né? Para começo de conversa, no caso do agente de contratação, o pregoeiro, a responsabilidade dele é só dele, salvo, como eu já falei anteriormente, no caso, quando ele é induzido a erro por uma orientação daquela, não é comissão, daquela equipe de apoio. Então, alguém da equipe de apoio ou a equipe de apoio como um todo passa uma orientação errada para ele, para o agente de contratação, e ele incorre em erro, e aí, nesse caso, a responsabilidade não é mais dele. Nos outros casos, a responsabilidade é dele. Na comissão, não. Na comissão, a responsabilidade é conjunta. Todo mundo tem responsabilidade, né? E aí, nesse caso, está dizendo que a comissão elabora. Bom, enfim, é o único normativo que a gente encontrou isso, tá? Que a comissão elabora, participa de uma etapa anterior. Mas, de qualquer forma, esse, essa exceção, deixará de existir a partir de 1º de abril de 23. Né? Então, vamos para a legislação nova. A 14.133 é silente, e o mais recentemente o decreto 11.246 de 2022, que trata, né, que regulamenta e traz as atribuições do agente de contratação, pregoeiro, da comissão de contratação e de outros agentes envolvidos na licitação na vida contratual, também é silente. E aí continua a dúvida, né? E aqui falando, obviamente, né, volto a frisar, nós estamos falando de legislação voltada para o Executivo Federal, em regra, tá? Eu ainda pretendo fazer um estudo mais aprofundado sobre as regrinhas que estão sendo elaboradas pelos outros entes federativos, mas isso exige tempo. Se vocês quiserem comentar aqui, eu acho bacana, eu acho que enriquece, né? O meu estado já tem uma norma sobre isso, o meu município já tem uma norma que fala quem vai fazer o edital. Então, eu acho isso bacana, né? Bom, e a segregação de funções? Vamos para essa outra questão que é atacada pelo TCU. E afinal de contas, o que é segregação de funções? É você separar, né? Você tem várias funções a serem desempenhadas durante o processo de licitação e você tem que separar. Você não pode deixar um cara só fazendo tudo. Você tem que dividir a atividade. Nesse sentido, eu trouxe aqui algumas orientações. Primeiro, a Instrução Normativa Conjunta do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a CGU, número 1 de 2016, né, que lá trata de gestão de riscos, de uma forma geral, e lá diz que a segregação de funções é uma atividade de controle interno, tá? Então, uma atividade de controle. E é interno, porque a gente está falando de gestão dentro do órgão, tá bom? Então, assim, é o próprio órgão que está fazendo essa atividade de controle das suas próprias atividades. É diferente, por exemplo, do controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre um outro órgão. Então, aí é um órgão externo, ele é estranho à estrutura organizacional de um determinado órgão. Por exemplo, Receita Federal. O TCU vai fazer uma auditoria lá na Receita Federal, quer dizer, ele é um órgão que ele está apartado daquela estrutura hierárquica e organizacional da Receita Federal, no caso que eu estou trazendo aqui como exemplo. Bom, aí eu trago aqui também o glossário de controle externo do TCU. Né? E o que é segregação de função? Consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções ou atividades-chave de autorização, execução, atesto, aprovação, registro e revisão, auditoria. Então, o que se busca aqui? Na verdade, o que a gente está buscando aqui é evitar que uma mesma pessoa faça um trabalho e ela mesma fiscalize esse trabalho. Porque senão não tem sentido, não faz sentido nenhum isso.
Já pensou? Eu chego, eu faço um trabalho e eu mesmo fiscalizo. Meu chefe pergunta: "O trabalho foi bem feito?" É óbvio que eu vou falar que foi muito bem feito, porque fui eu que fiz. Simples assim. É a mesma coisa do você chegar ali no cara da barraquinha ali do no meio da rua, né, e perguntar aí: "Ô, e esse Rolex que você está vendendo aí?" Rolex, para quem não sabe, é aquele relógio carésimo, né, e aí você vai chegar na barraca no meio da rua, o cara tá lá com a bandeja, assim, cheia de Rolex, né. É óbvio que é falsificado. Aí você vai perguntar para ele: "E aí, meu amigo, quanto é que é esse Rolex aí?" R$ 10. Falei assim: "Espera aí, mas esse Rolex aí é legítimo?" Ele fala: "Ah, claro que é". Falei: "E quem me garante?" Fala: "A garantia sou eu". Você não vai acreditar, obviamente. Então, essa é a brincadeira, né. Então, a gente tem que evitar o controle do próprio trabalho. Então, a pessoa faz a atividade e outra controla, a outra vem e revisa o trabalho, até mesmo para reduzir uma eventual oportunidade que aquela pessoa que executou, né, enxergar de para poder, incorrer em fraude, uma corrupção, esse tipo de coisa. E aí eu trago aqui também mais 2 normas infralegais, uma delas é a Portaria SEGES do Ministério da Economia, ligada ao Ministério da Economia, número 8.678 de 2021, que trata de governança nas contratações. Para quem não conhece, né, é no âmbito do Executivo Federal. Quem tiver curiosidade pode se debruçar nisso. Quem quiser que eu fale mais sobre essa portaria ou assuntos relacionados a essa portaria, escreve aí nos comentários, eu quero aqui ajudar. Então, pelo amor de Deus, fala aí, olha, professor, vamos explorar esse assunto aqui, eu vou procurar trazer um vídeo tratando desse assunto. E tem também a resolução número 347 de 2020 do CNJ, ele veio antes dessa nova lei, mas ele já traz muitos elementos bem, alinhados a essa nova norma, né, esse novo regime de licitação. E nos 2 casos, eles trazem essas normas infralegais, todas no âmbito federal, uma tratando do executivo e a outra do judiciário, dos órgãos judiciário, né. Todas as 2 tratam da segregação de funções, mos trazendo um viés de controle interno. Então, esse é o viés que impera dentro da administração pública federal. Bom, aí vem a grande pergunta, né, e os municípios que contam com até 20.000 habitantes? Porque a gente quer dizer, você vai ter a autoridade, vamos chamar a autoridade competente ou o próprio ordenador de despesa, que vai simplesmente assinar o ato. Tudo bem. Ele não vai elaborar o edital, isso é fato, a gente sabe disso, na prática é assim que funciona. Ele vai ter que designar alguém que vai elaborar esse edital e não pode ser o agente de contratação. E ele ainda vai ter que contar com o agente de contratação, que pelo artigo 8º diz taxativamente que ele tem que ser um servidor, do quadro permanente da administração pública, ou seja, concursado, tem que ser um servidor concursado. Não dá para ser um servidor sem vínculo, que é aquele que vem, ele pega um cargo em comissão, né, é oferecido a ele um cargo em comissão, ele ocupa esse cargo em comissão, enquanto ele estiver desempenhando a sua tarefa, a administração pública achar que ele está trabalhando adequadamente, né, e que ele, também goza da confiança, né, interna do órgão, ele vai continuar trabalhando ali dentro. Então, esse não pode ser pregoeiro, né, se você seguir o rigor da norma. Aí eu te digo, né, esses municípios que contam com até 20.000 habitantes, são mais de 60% dos municípios brasileiros. Eu já falei sobre isso aqui. E esses municípios são muito pequenos. Como é que ele vai contar com um corpo de servidores que ajude ele a chegar nessa configuração, né, mais complexa, né, que é uma configuração que quem conta com esse tipo de estrutura são entidades com uma estrutura organizacional maior. Então, muitas vezes o município não consegue, né. Lembro aqui do conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios lá do estado de Pernambuco, o o Marcos Nóbrega, excelente profissional,
excelente, gosto muito de acompanhar as coisas que ele publica. E lá teve uma live que eu assisti que ele fala, né? Outro dia eu me deparei com um processo que tinha um município lá, ele tinha, sei lá, 30 servidores, só um era concursado. Os outros tudo era cargo em comissão. Quer dizer, esse cara vai ser o agente de contratação, não tem outra saída. Como é que você trabalha dessa forma? É muito complicado, né? Então, fica bem complicado para o município com essa configuração cumprir essa segregação de funções e atender o que o TCU está exigindo. Mas aí nós trouxemos aqui um referencial de combate à corrupção do próprio TCU, que é de 2018. Mas, professor, combate à corrupção, exatamente, nós estamos falando aqui de segregação de funções. Segregação de funções serve, entre outras coisas, para a gente evitar desvios, fraudes, corrupção. Eu posso também, se vocês se interessarem, me aprofundar mais sobre o assunto, tá? É bem interessante e a nova lei de licitações trouxe muitos aspectos ligados a isso, várias medidas para evitar fraudes, desvios, corrupção. Mas o que esse referencial de combate à corrupção, afinal de contas, diz? Pequenas organizações, então a gente pode trazer para o assunto, né, aqui, esses municípios de até 20 mil habitantes. Né? Continuando, então essas pequenas organizações, elas podem implementar medidas preventivas básicas, como, por exemplo, evitar a concentração de autorizações relevantes em um único servidor. Então, você não concentra, você tira algumas atividades desse servidor. Embora, para essa mesma organização, possa também ser difícil possuir servidores suficientes para o estabelecimento da segregação de funções ideal. É o que eu falei, acabei de falar aqui, né? Trouxe aqui o exemplo que eu ouvi do Marcos Nóbrega, e vocês estão vendo isso aqui, né? Escrito pelo próprio TCU, no seu referencial. Dessa forma, medidas compensatórias devem ser empregadas. Então, você vai tomar outras medidas que compensem isso, tais como a submissão de autorizações relevantes à alta administração da organização ou a um conselho de administração, né, ou equivalente. Então, você vai ter que criar estruturas de governança que façam com que você consiga garantir que a segregação de funções, né, já que ela não ocorrerá perfeitamente como se preconiza, mas você vai garantir, vai usar outras medidas compensatórias que vão fazer com que você consiga evitar esses desvios. E aí ele traz aqui alguns exemplos, né? Você usar conselhos e tal, né? No meu órgão, por exemplo, a gente tinha até um tempo atrás algumas estruturas dessas. A gente tinha conselhos que eram formados por servidores e procuradores, e a gente debatia vários assuntos. Então, tinha um conselho, tinha comitês, na verdade, o nome certo eram comitês. E lá a gente discutia vários assuntos, né? Eu cheguei a participar de um comitê desse que era de projeto, mas tinha de gestão de pessoas, tinha de TI, tinha de vários assuntos. E aí, como eram várias pessoas discutindo e trocando ideias e buscando uma melhor solução, isso evita a fraude. E você prima também para alcançar um resultado mais interessante para a sociedade. Então, é interessante a construção dessas estruturas de governança. Bom, o assunto era esse, né, que eu tinha aqui para tratar. Eu espero que tenha sido bacana, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui, tá bom? Comentam, marque o sininho aí, se inscreva no canal, que eu vou procurar sempre trazer informações muito interessantes e que ajudem vocês no dia a dia, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vamos em frente.